Bom, vamos lá para 28. Eu tinha falado que a gente volta com a 27, mas a 27 eu já fiz, né? Então é 28, 29 e 30 que está faltando. Bom, vamos lá, 28. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., localizada em São José dos Campos, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1, que irá operar numa órbita de 710 km de altitude. A gente já viu sobre isso aqui nessa prova, né? Plataformas meteorológicas realizam medidas locais de temperatura, pressão, velocidade do vento, umidade relativa e precipitação, quantidade de chuva, transmitindo-as ao espaço, onde são coletadas e armazenadas no VCUB-1, quando este passa sobre as plataformas. Então, vídeo e figura. Então, ele está aqui, né? Está em cima aqui do estado de Tocantins. E aí o VCUB está passando aqui, né? De cima para baixo, né? De norte a sul aqui. E aí tem algumas plataformas meteorológicas no solo. E aí ele vai captando as informações, né? Que estão no solo, né? E vai armazenando essas informações aqui. E ele vai armazenando e trabalhando e analisando, né? Jogando os dados para as pessoas analisarem, tá? A velocidade, aí letra A. A velocidade orbital média de um satélite em órbita da Terra varia em função da altitude, né, H, altura H, segundo a equação V. Bom, então ele deu essa fórmula aqui, né? Essa fórmula, gente, se eu fosse montá-la, seria assim, ó, V igual a 2π. Aí quando tá assim, né, um número junto de um parênteses, né, eles estão multiplicando, tá? Então fica R mais H, fecha parênteses, aí tem uma barrinha P. Essa barrinha quer dizer que é uma fração, tá? Tá dividindo por P, certo? Então, olha, a questão A, né, o item A. A velocidade orbital média de um satélite em órbita da Terra varia em função da altitude, então depende da altitude, segundo essa equação que eu acabei de escrever aqui. Onde R é o raio da Terra, então esse R é o raio da Terra, que não foi dado aqui. P é o período orbital e o H vai ser a altitude, né? Que é 710 km de altitude. Baseado no enunciado e na tabela dada, então olha aqui para você ver, baseado no enunciado e na tabela dada, então ele não exige conhecimento nenhum que não esteja aqui. Qual é a velocidade orbital do VCUB-1 em km por segundo? Então, eu já vi aqui, né, que o enunciado, o único número que ele me dá aqui é o 710 km de altitude. E se eu olhar aqui na tabela, ela tem aqui, ó, a altitude da órbita. É esse aqui, não é? A altitude que o VCUB vai estar, 710 km de altitude. Então, ele já dá a velocidade aqui, olha. Ó, a velocidade média varia, tal. Baseado no enunciado, qual é a velocidade orbital do VCUB-1 em km por segundo? Olha a pergunta. Qual é a velocidade orbital? A velocidade orbital, ela já está aqui dada na tabela, 7,50. Com isso, eu já consigo ver que a alternativa A é a correta. Certo? Não preciso fazer conta nenhuma, né? E já consigo, nem precisaria fazer a letra B. Mas vamos supor, não, eu quero fazer a letra B, né? Eu quero fazer todas as contas. Olha, baseado na velocidade do satélite obtida na pergunta anterior, quantos segundos são necessários para ele percorrer a distância de 750 km? Aí, dica, distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, ele já está dando aqui a fórmula prontinha, olha. A distância é a velocidade vezes o tempo. Bom, então a distância é 750 km, né? Então eu ponho 750 no lugar do D. No lugar do V, eu coloco 7,5, que é 7,50. E o T é o que eu quero achar, né? Então essa equaçãozinha aqui, gente, é uma equação, né? O pessoal do sexto ano aí ainda não aprendeu, né? Mas ela não é muito difícil de você entendê-la. Nesses números que estão aqui, né, não é muito difícil de entender. O que eu quero é chegar no final assim, ó, t igual a alguma coisa, tá? Eu quero saber o tempo, né? Uma coisa você pode, por exemplo, colocar um quadradinho aqui, olha. Coloca um quadradinho. Que número eu tenho que colocar dentro desse quadradinho, né, para que essa expressão fique verdadeira? Ou seja, 7,5 vezes o que dá 750, tá vendo? Aí você vai ver, 750 é igual a 7,5 vezes o quê? Como vocês vão estar com calculadora na hora, né? Você pode fazer, ó, 7,5 vezes 10. Quanto? Tá vendo? Os números são iguais, né? Os algarismos são iguais. Então você pode fazer assim, ó, 7,5 vezes 10.
você vai ver que vai dar 75, né? A vírgula anda uma casa para a direita. Se você fizer 7,5 vezes 100, você vai ver que vai dar 750. Então, é o 100 que você tem que colocar aqui, entendeu? Mas aí aqui era t, né? Entendeu? Então, você tem que ver qual é o valor desse t, tá? O número que você vai colocar aqui no lugar dele, para que 7,5 vezes esse número dê 750. Como que a gente faz essa conta, né? Quando a gente aprende equação no 7º ano, como que a gente faria essa conta? Vê se vocês entendem aí, olha. Porque vocês, quem está no 6º, vai ter que aprender isso aqui mesmo, né? Então, já dá pra gente aprender. Olha, a gente tem que isolar o t, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar todo mundo que tá aqui depois do sinal de igual e trocar, tá? Então, eu coloco assim, ó, 7,5 vezes t igual 750. Isso você pode fazer, certo? Então, eu troquei, olha. Todo mundo que estava depois do sinal de igual, né, que era o 7,5 vezes t, eu coloquei antes do sinal de igual, tá vendo? E quem estava à esquerda do sinal de igual, 750, eu coloquei depois. Aí o que eu faço? O objetivo aqui é tirar esse 7,5 daqui, porque eu quero só o t sozinho, tá vendo? Eu quero tempo é igual a alguma coisa, né? Então você vem e divide os dois membros, tá? Eu vou dividir aqui. Quando a gente fala em divisão, né, e tá falando em equações, a gente faz um risquinho assim, olha. Então eu vou dividir os dois por 7,5. Por que eu vou dividir por 7,5? Porque quando eu divido esse 7,5 com esse, dá 1. Todo número que você divide por ele mesmo dá 1, né? Então, você vai dividir sempre pelo número que está junto aqui da letra, tá? Então, 7,5 dividido por 7,5 dá 1. E aí o t fica sozinho, fica 1t. E eu não preciso colocar esse 1 aqui. E a conta que você vai fazer é essa daqui, ó, 750 dividido por 7,5. Aí você pega a tua calculadora, 750 dividido por 7,5 e vai dar 100. Tá vendo? Deu 100. 100 o quê? 100 segundos, né? E aí, olha aqui, olha o 100 aqui. Tá vendo? Então, é a letra A mesmo. Mas, como o problema, né? As alternativas aqui estavam todas diferentes e somente uma era o 7,50, eu já poderia ter parado ali mesmo. Entendeu? Eu fiz a conta caso caia uma questão dessa esse ano e tenha duas questões com 7,50. E aí, como é que você vai fazer, né? Então, você tem que, pelo menos, saber um pouquinho. Eu creio que eles não vão fazer isso, né? Porque tem alunos do 6º que não aprenderam isso. Eu acho que eles não vão colocar contas assim. Mas, melhor prevenir, né? Melhor dar uma estudadinha aí. Vamos lá para 29? Bom, 29. A empresa Visiona Tecnologia, localizada em São José, está desenvolvendo um nanosatélite VCUB-1 que irá operar numa órbita de 720 km de altitude. Aquela já mudou, né? 720. Plataformas meteorológicas realizam, tal. Agora o enunciado é o mesmo, tá? A figura é a mesma, né? Tá a figurinha aqui do VCUB, né? O desenho dele tá sobre o estado de Tocantins. Vamos ver a letra A, então. A velocidade orbital média de um satélite em órbita, baseado no enunciado e na tabela dada, qual é a velocidade orbital do VCUB-1 em km por segundo? Agora, a altitude aqui dele é 720 km. Então, eu venho aqui no 720 e a velocidade orbital correspondente é 7,49. Então, pronto, já acertei aqui, né? Olha, letra C, 7,49. Baseado na velocidade do satélite obtida na pergunta anterior, quantos segundos são necessários para ele percorrer a distância de 749 km? Então, de novo, né? Ali está assim, ó, distância igual a velocidade vezes tempo. Se eu quisesse já ter uma fórmula com o tempo, né? Eu posso colocar assim, ó, V vezes T igual a D. Só troquei, tá vendo? Todo mundo que estava no segundo membro foi para o primeiro, o D estava no primeiro foi para o segundo. E o T, ele vai ser igual a D dividido por V, tá? Aí eu posso, né, porque ele está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. Aí o que acontece? Eu venho e substituo, já vou achar o tempo direto, tá vendo? Eu já tenho uma formulazinha aqui, ó, que o tempo, ele vai ser dado pela distância dividido pela velocidade, tá? Aí você fala, não entendi, professor. Bom, vamos voltar aqui então. Eu quero saber o tempo, não é? Então eu tenho que tirar esse V daqui. Para eu tirar esse V daqui, eu vou dividir os dois membros por V. Entendeu? Qualquer que seja a velocidade aqui, quando ela dividir por essa velocidade, ela vai dar 1, né? Vai cortar. Então corta esse com esse, ó. O que sobrou aqui antes do sinal de igual? Só o T.
E lá no segundo membro, depois do sinal de igual, ficou D sobre V. Ou seja, essa é a fórmula para eu calcular o tempo, quando eu tenho a distância e a velocidade, tá? E aí é só você substituir. O que é o D? O D é essa distância de 749 quilômetros, olha. Então ficaria assim, T igual a 749 dividido pelo V aqui, olha, pela velocidade. E a velocidade é 7,49. Então, de novo, vai dar 100, percebe? Se você fizer a conta na calculadora aí, você vai ver que vai dar 100 segundos. Então, não precisava ter calculado, né? Porque aqui já a primeira já deu 7,49, então já dá para saber que é a questão C, né? Mas, de novo, repito, se tivesse outra questão com 7,49, você ia ficar, e agora? Qual que é, né? Vou chutar, né? Mas aí, aqui dá para você fazer a conta, tá? Eu fiz de uma maneira diferente agora para vocês verem que dá para fazer de outra maneira. Vamos para a última, gente. Bom, última questão, questão 30, né? Então, aqui ele está dizendo que agora a altitude é de 700 km do V⁵1, tá? Então, a pergunta é a mesma. Qual a velocidade orbital em km por segundo? Então, você vai pegar aqui, né, na tabela, os 700 e a velocidade orbital 7,51. Então, vai ser a letra D. Aqui eu não vou fazer a conta porque, olha, ele está percorrendo a distância agora, né? Está querendo saber quantos segundos vai levar para percorrer a distância 751. Poxa, igualzinho de novo, né? Então, vai dar 100 de novo. Tá? Então, letra D, e aí a gente fechou, né, as 30 questões da OBA do ano passado. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às outras provas, né, de anos anteriores, manda um zap aí, manda uma mensagem aí que eu tento responder, tá bom? Boa sorte para vocês na prova. A prova pode usar calculadora, tá? Então, nesse caso que a gente não precisou fazer conta nenhuma, mas pode usar, tá bom? Então, um grande abraço, boa sorte para vocês e até a próxima, gente.